Olá pessoal, bom dia para todo mundo, que Deus nos abençoe. Pessoal, essa ida do Lula à reunião do G7 causou um alvoroço nas redes sociais, bolsonaristas principalmente, e ainda estão comentando alguma coisa. Só que o Brasil foi convidado 10 vezes para participar da cúpula do G7, 7 países mais ricos do mundo, e todas as 10 vezes foram nos governos do presidente Lula. O Bolso ficou 4 anos, nunca foi chamado para nada. A vez que ele foi na ONU, na reunião da ONU, ele ficou 45 minutos no corredor esperando o Donald Trump passar para falar I love you. O Donald Trump olhou para ele e falou, bom te ver. Literalmente, só isso e acabou. Tirando ele de tempo, deixando no lugar de vassalo que ele é. Um idiota, um lambe-botas. Só que com o Lula é diferente. Lá na reunião, o Lula estava conversando com a presidente da União Europeia e ele chegou ali, passou, esticou a mão, vocês podem ver, procurar o vídeo que vocês vão ver, e o Lula simplesmente fez de conta que não viu. O Lula viu, com certeza viu, mas ele quis tirar ele de tempo e passou batido. Depois o Lula ele se aproximou do Lula novamente, já no final da reunião, ou durante, não sei, e ali o Lula pegou na mão dele, cumprimentou, só que depois ele foi falar um monte de baboseira. Uma jornalista do Brasil fez algumas perguntas dele em relação ao Brasil, em relação a tudo essas medidas que ele está tomando, tudo aquilo que ele falou, e ele simplesmente falou que o Brasil está muito duro politicamente, está difícil, mas eles são mais duros, são mais difíceis, e depois o Lula deu a resposta para ele, assim, na boa, na educação, entendeu? Diplomaticamente, colocou ele no lugarzinho dele, que é o que ele merece, é o que ele tem que ser, porque ele é totalmente desinformado. O problema dele é que ele falou que o Brasil, o Bolsonaro Júnior falou alguma coisa no Texas e no Brasil, aí a justiça brasileira prendeu o Bolsonaro Júnior, que ele não sabe nem, que ele sabe nada. Quem está preso é o Bolsonaro velho, é o vassalo, o lacaio, o lambe-botas é que está preso, numa mansão, mas está. O outro, entendeu, foi condenado agora, julgado e condenado, mas continua lá no país dele. Os outros ladrões que estão lá, os que participam de facções criminosas que roubaram o Brasil, que são lacaios, estão lá, morando lá também, como o Lula bem falou. Então, o que o Lula deixou bem claro foi que teve uma reunião de 3 horas com ele, deixou muitos documentos ali, tudo encaminhado, deixando bem claro que a Polícia Federal Brasileira tem condições sim de brigar, de lutar contra o crime organizado e prender os faccionados, só que o que foi combinado ali que haveria uma colaboração entre os países para combater o crime organizado. Mas o Lula falou para ele, o Lula falou para ele que se ele quiser realmente combater o crime organizado, que ele comece prendendo os que estão lá nos Estados Unidos e mande para o Brasil, entendeu? Mande de volta, faça ele, coloque algemas, coloque aqueles grilhões, seja lá o que for, e manda esses canalhas, esses traidores da pátria de volta. Ele não sabe nem o que está acontecendo. O problema do Trump é porque o Marco Rubio, o cubano safado, outro traidor da pátria dele, um canalha, que ele é cubano e ele vive tomando decisões, sanções contra Cuba, sacrificando o povo cubano, que é a origem dele. Para mim ele é um canalha e junto com outros canalhas bolsonaristas ele juntou. Então o Trump fica sabendo o que vem dele. O Trump não sabe nada do Brasil. Ele não sabe quem está preso, ele não sabe o que está acontecendo, ele fala merda, segundo aquilo que ele ouviu desses vassalos, desses canalhas. O secretário dele lá, que é forte, o ministro mais forte dele, que no cargo secretário lá é o ministro aqui, o mais forte dele é o Marco Rubio, o cubano, e ele ouve desses caras ali, e ele está se encalacrando, ele está se lascando, porque esse ano vai ter eleições parlamentares lá, para o Senado principalmente, e ele vai se ferrar. Ele vai perder o pingo de apoio que ele ainda tem, alguns que ainda tem ali, ele vai perder. Ele está lascado com essas medidas que ele toma, com essas canarias. A primeira humilhação dos Estados Unidos foi contra o Vietnã. O Vietnã é um país, perante os Estados Unidos, um país primitivo, e humilhou os Estados Unidos. Literalmente, quase todo mutilado de guerra que ainda estão vivos hoje nos Estados Unidos, os marines da época, os soldados da época, que são ali sem os membros, sem perna, outros sem braços, os caras totalmente encostados, passando fome, passando necessidade, porque lá não tem as leis que tem no Brasil, então eles não têm proteção nenhuma, e o maior número de mutilados de guerra nos Estados Unidos, e esses caras todos são remanescentes da guerra do Vietnã. Foi isso que aconteceu. E agora ele foi literalmente humilhado pelo Irã.
Ele não vai assumir isso nunca, eles perderam a guerra? Não, quem perdeu foi ele. Eu não vou nem falar o povo estadunidense, não foi. Quem perdeu foi o Donald Trump. Com as idiotices dele, ele perdeu feio, está sem moral e está lascado. Agora vai uns vassalos daqui lá para os Estados Unidos para lamber as partes íntimas dele, para ficar mais educado, entendeu? As botas dele, lustrar com a língua, e ele simplesmente acha que aqui é uma republiqueta de banana, só que não. Aqui nós temos um cara, um presidente, um nordestino, entendeu? Um cabra da peste, que ele não baixa a cabeça para ninguém, que é um cara que fala onde ele estiver, por isso ele é convidado. Basta ver o tratamento do presidente da França, do Macron, dos outros presidentes, da presidente da União Europeia, como as pessoas tratam ele, entendeu? Diferentemente do Bozo, que a única vez que foi pro lado de lá foi para falar love you pro cara e se apaixonou, porque tem um disse que é apaixonado pelo cara, né? Sei lá o que rolou ali, mas deve ter sido bom para ele. Mas enfim, o que esses caras são vassalos, são idiotas, traidores da pátria. O Edu Bananinha tá lascado, não adianta espernear que ele tá ferrado. E quanto mais ele falar nesse canal que deram para ele aí agora, ele tem um canal agora lá que ele fala, chega a falar 1 hora, ele falando 5 minutos ele já morde a língua. Você imagine esse cara falando 1 hora e agora é pior. Quanto mais ele faça, pior, mais ele fala, pior fica para ele e melhor fica para nós, porque o rachadão tá queimado, tá ferrado, a própria grande mídia, entendeu? Os grandes empresários, os banqueiros, já viraram as costas para ele, que já viram que eles queriam um idiota no governo. Queria um vassalo igual ao pai dele, ou pior. Só que no caso dele não, porque ele é muito sujo, ele não tem biografia, nada, ele tem uma ficha corrida enorme, e isso cada dia vai vir mais à tona, e se colocar, ele abrir mão da candidatura, que eu acho que ele não vai abrir, eu sempre falei que ele ia sair fora, mas da maneira que está aí, eu acho que do jeito... Ele está no seguinte... Eu ainda acredito que ele não vai chegar até o final, mas pelo encaminhamento ele não tem outra saída. Ou ele continua ou continua. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, onde ele foi, ele está ferrado. E cada dia que passa o Vorcaro fica mais ferrado, com mais medo, e vai sim fazer uma delação. Outra delação que ele mandou para a PGR, para a Polícia Federal, não. Tudo que você falou aqui, ô cara pálido, a gente já sabe. Esquece isso. Ou você fala a verdade, ou não precisa falar nada. Ninguém quer que você invente nada, só quer que você fale a verdade. Então ele está falando um pouquinho ali do Ciro Nogueira, aí fala um pouquinho do filho do Bozo, do Rachadão, aí fala um pouquinho agora do Alcolumbre, que pagou viagem. O Hugo Marmota falou que não, que tudo aquilo era conversa, agora já entendeu, assumiu que realmente ele viajou no jatinho do Vorcaro, que ele teve diárias em hotéis de luxo pagas pelo Vorcaro. Então assim, e tudo isso foi por quê? Foi pelos lindos olhos verdes que ele não tem? Claro que não. Isso aí é uma troca, todo mundo sabe disso, e todo mundo fala, pô, esse cara deu tanto dinheiro para esses caras, por quê? Vou repetir, não deu dinheiro para ninguém. Ele retribuiu uma pequena parte ali, entendeu? Um pequeno percentual do que os caras conseguiram para ele. Os caras conseguiram bilhões. Se você juntar tudo que ele deu para esses caras todos aí, que é muito dinheiro, mas não dá 1 bilhão. Pode chegar perto ali, mas não dá 1 bilhão. Agora, e ele conseguiu mais de 70 bilhões de reais com as falcatruas desses caras. Uma coisa você não pode negar, ele deve ser um cara muito esperto, deve ser um cara que tem uma conversa do caramba, porque ele conseguiu fazer com que esses caras conseguissem, com suas artimanhas, muito dinheiro para ele, e ele deu ali uma pequena retribuição, uns apartamentos muito caros, sim, mas em relação ao que ele conseguiu, é um pequeno percentual, entendeu? É quase nada, é uma gorjeta o que ele passou para esses caras. Então, ele agora vai ter que falar a verdade. O medo dele, com certeza, ele não é idiota, ele sabe que ele está correndo um risco do caramba, que ele se meteu com o nego carcamano, se meteu com um cara que é faccionado, com um cara que é cercado de pessoas do crime organizado, é cercado de milicianos. Então, ele está entre a cruz e a caldeira. Ficou ruim para ele, mas é isso aí, pessoal. O presidente Lula continua tendo moral cada dia mais aonde ele chega, pela altivez dele, pela maneira que ele fala, que ele sempre defende a soberania do nosso Brasil, do povo brasileiro. É isso aí. E não esqueçamos nunca,
Nós temos uma chance agora esse ano de varrer essa coja maldita para a lixeira da política brasileira e colocar políticos ali que pelo menos não sejam tão canalhas quanto esses que ali estão. Que cada dia fica pior para eles. Que Deus nos abençoe.